Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Hoje é dia de atendimento. Tá um dia chuvoso por aqui, não sei como é que tá as coisas por aí, mas aqui está chuvoso. Ontem choveu a noite inteira, esfriou um pouquinho, está nubladinho, mas diz pelo menos a questão ali do como é que diz, desse negócio de apuração de tempo, que esse nublado vai ficar até meio-dia. Depois as nuvens continuam caminhando para onde eles devem caminhar. E aí dá uma tranquilizada no tempo para a gente poder fazer o nosso atendimento. Aleluia, graças a Deus. O povo aqui na minha casa, tudo meio estropiado. Meu menino que estava doentinho já tá bom. 2 dias, mais ou menos. A patroa que estava com um pouco de dor de barriga na segunda. De domingo para segunda. Melhorou. Depois agora tá toda murchada lá e falando que ainda tá meio ruinzinha. Bom, pois é. E eu, que a minha cólicazinha que eu tava, sumiu. Graças a Deus, e que continue assim. E que Deus nos livre de todo mal. Amém. Oh, meu Deus do céu, e eu tô desconfiado que essa história tá da água, viu? É, água. Água que não tá muito boa, não. Ah, essas águas, moço. Deve ter algum reservatóriozinho ali no bebedouro que eu fui tomar lá na sogra que não tava bom. Por isso que eu não gosto dessas maquininhas de água, que essas coisinhas, porque, rapaz, limpeza disso, zero. Então é melhor nem ter, né? Custa ter somente um filtrozinho? Ah, mas que a água sai fresquinha, então coloca água no... Coloquemos água na geladeira, então, se você gosta de água fresca, né? Mas rapaz, não tem nada igual aquele filtrinho de barro. Ô, coisa abençoada. Falando em filtrinho de barro, hoje tem água do filtro de barro lá. Vou botar na minha moringa lá e vou levar meu coisinho, água. Vai ser água melhor do que essas porcarias de plástico aí, cheio de microplásticos. Daqui a pouco nós vamos virar até robô de tanto microplástico que a gente toma. Porque se a gente for analisar, gente, olha só os perigos que a gente corre. Se fica tomando refrigerante, líquidos de garrafas de plástico, que tudo é praticamente garrafa de plástico, se você toma uma vez ou outra, não tem problema, não tem perigo nenhum. Só que tem gente que toma todo dia alguma coisa de plástico. Todo dia, desculpa, mas é de pouquinho em pouquinho, de pozinho em pozinho, moço. Eu já tenho 1 metro de terra no chão, de pó em pó. E aí o negócio fica meio feio. Mas aí a gente mistura mais latinha, porque aí tem aquele mundo de alumínio, porque pode ter pozinhos de coisa. E aí? Rapaz, olha, nós estamos num período que não está muito bonito, não, para o nosso organismo, não, né? Então nós temos que evitar as coisas e voltar no antigo, né? As coisinhas de vidro, aguinha de filtro de barro, essas coisinhas. Os antigos sabiam o que faziam. Parece que eles eram muito mais inteligentes do que os moderninhos dos dias de hoje. Nesse sentido, né? Bom, dito isso, então, nós temos hoje atendimento, se Deus quiser, Rua José Paterno, 173, aqui na Vila João Jorge, na cidade de Campinas. Pretendo começar os atendimentos às 18h30. Lembrando que, se eu não terminar de limpar tudo e arrumar tudo, não entra. Se tiver chovendo, vai ficar com água na cabeça. Tá bom? Passando recado, porque não tenho como limpar com um monte de gente por ali, né? Então tem esses recadinhos. Aí a pessoa fala assim, mas professor, poderia ajudar? Até poderia. Mas a questão é que só tenho uma vassoura. Só tenho um rodo para passar. Então, e já tá meio que no esqueminha. Se alguém chegar e fizer o esquema diferente, já traz o trem, já enrola o trem e o negócio, a locomotiva não anda. E aí lascou tudo. Oh, meu Deus do céu. Vamos para as notícias aqui. Ontem o dólar ficou praticamente no 0 a 0, subiu 0,22. Eu estava preocupado, graças a Deus não teve nada
jogando para cima, graças a Deus. A Bolsa de Valores da Alemanha está numa felicidade sem tamanho, subindo, 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 subindo agora 0,68 a 17.060. A Bolsa de Valores do Brasil deu uma caída braba, depois recuperou um pouquinho, mas ficou com queda de 0,79, praticamente 0,8, né? E fechou em 127,018. De novo esse número 018, 028, sabe? Muito próximo da linha. Será que isso aí é um sinal? Porque não tá meio estranho? Eu achei muito estranho. Eu não consegui engolir muito isso daqui não. Esses númerozinhos assim, muito beirando ali, é como se estivessem gritando para mim, estou dando um sinal para você! E eu tenho que gritar do outro lado, sim senhor, estou ouvindo, entendendo. Ok? Tô dando aviso, hein? Quem avisa, amigo é. Então tá tudo dentro de uma normalidade, mas parece que nós vamos ter, além dessa bolsa da Alemanha, nós teremos um recontrole, se pode-se dizer recontrole, das bolsas mundiais, né? Eu diria que uma realocação. Algumas que era melhor, tá virando pior e assim por diante. E o banco japonês disse que teria alguns solavancos na moeda japonesa. E eles estavam sabendo de uma notícia de antemão que foi dada nesta noite, que nós vamos comentar sobre, já já. Jornal da Infomoney. B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, ou a antiga Bovespa, tem queda anual de 11,9% no volume médio negociado em janeiro. Vocês lembram que eu falava? Falei, olha, o volume é em torno de 400 mil. E o volume caiu para metade, 200 mil. E aqui ele está falando só caiu 11,9, o valor médio. Eu tô vendo uma queda muito maior, mas o número é número, né? Então eles calculam por ali. Então pode ser que no meio de períodos tenha volumes gigantes, que é o que acontecia mesmo. Especulação brava. E aí ia para o espaço. E depois fazendo a média, deu essa queda aí. Mas que tá trabalhando na metade do volume, tá. Professor, mas isso é bom? Isso é ruim? Isso significa o quê? Eu vou explicar para vocês. Tem duas interpretações para se fazer. Primeiro, grandes investidores que só trabalham comprando e vendendo estão caindo fora, graças a Deus. Grandes investidores que têm fundos, que aqueles que compram as ações e ficam lá, estão quietinhos, sem ficar comprando e vendendo, sem ter movimentação financeira. Isso é perfeito. Os pequenininhos, as pessoas físicas que estão entrando na bolsa, que tinham uma mania, que aprenderam por videozinhos fazer day trades, que eu condeno, que eu não gosto, porque fica um nojo a bolsa de valores, e a pessoa tem um risco gigantesco de perder, começaram a deixar as ações um mês, 15 dias, um mês, 2 meses, e aí você vai dando uma estabilizada. E se ninguém compra e ninguém vende, quem quer comprar não tem aonde comprar, e aí começa a pagar mais, aí a bolsa sobe. Mas e se alguém quiser vender e também não tiver quem compra, aí é ruim para quem é vendedor. Concordo contigo. Mas ainda tem um certo volume. Para a pessoa física, o volume está perfeito. Eu diria que está um pouquinho ruim para gigantescos volumes. Por isso que a Petrobras está bombando na bolsa. Por causa do volume. Mas não se engane. O dia que o gigante sair da bolsa brasileira, ele vai sair via Petrobras. E quando isso acontecer, as ações da empresa vão fazer assim, nheque. Então, o valor que a Petrobras está não é o valor que deveria estar. Desculpa lá, vai ter gente que vai falar, mentira, você não sabe o que você fala. Eu não sei mesmo. E quem falou que eu sei? Eu tô dando a minha versão bem porca do Zezinho da esquina. Mas, pela minha percepção, é isso que está acontecendo, nós temos que tomar cuidado, tá? E a Petrobras representa um valor
uma fatia monstruosa do índice da Bovespa. Então é a Petrobras cair e o índice da Bovespa despencar lá para 110. Será, professor? É a Bovespa que está segurando a Bolsa de Valores lá para cima. Porque você olha todas as outras empresas e ações, não está bem bonitinha do jeito que o pessoal pinta o pavão, não. Jornal da Infomoney. Aviso aos navegantes, às empresas e para a tristeza e loucura dos contadores. Empresas têm até o dia 29 de fevereiro para enviarem informe de rendimento. É uma briga que eu tenho em cima com os bancos, porque é tudo sistema, é tudo online, é tudo computador que vai fazer e eu não sei por que os bancos ficam enrolando para enviar o informe de rendimento. Mas já começou a liberar informes de rendimento. As empresas têm até o dia 29 de fevereiro, ou seja, até o fim desse mês tem que enviar informe de rendimento. Ai, ai, ai. Não. Ainda bem, né? Mas quem trabalha em escritório de contabilidade vai ficar maluco. Agora a notícia que eu falei que eu ia dar para vocês. Presta atenção. Olha só que interessante. Jornal AFP. Alemanha supera o Japão como terceira maior economia mundial. Eu não sei se é para ficar feliz ou para ficar triste. Eu diria que é para ficar feliz. Por quê? O Produto Interno Bruto, o PIB do Japão, cresceu 1,9% em 2023. Mas o país foi superado pela Alemanha. Professor, é por isso então que o senhor usa a Bolsa de Valores da Alemanha? Como é que um paísinho pequenininho como o Japão e a Alemanha consegue, né? Por quê? Porque ali estão as grandes empresas. O Japão tem um tipo de empresas de alta tecnologia. Coisas que para mim é bom, mas eu quero saber das indústrias. Eu quero saber das indústrias que produzem máquinas para as indústrias. E não tem nada melhor do que a Bolsa da Alemanha. Então, em cima da Bolsa da Alemanha, eu vejo se está crescendo ou está caindo. E posso falar uma coisa para você? Eu tenho uma leve desconfiança, porque eu não consigo saber, de fato, que esse crescimento da Alemanha se deve para o desenvolvimento das grandes indústrias, segredinho, bélicas, de guerra. Primeiro, as grandes farmacêuticas cresceram com as pandemias. Agora, as grandes indústrias bélicas estão crescendo por causa das guerras. Até onde vai chegar, eu não sei. O que eu sei é que está tudo se repetindo. Peste bubônica aparecendo nos Estados Unidos. Coisas da época da Primeira Guerra Mundial. Doenças, viroses, um monte de doençaiada matando todo mundo. É a época da Primeira Guerra Mundial. Crise sistemática nas bolsas e financeira. Está se formando uma nuvem bem horrorosa carregada sobre os céus desse planeta, com relação às dívidas de todos os países, de todas as pessoas, de todos os lugares. As guerras e fomentos de guerras estão acontecendo, como na época da Primeira Guerra Mundial. Porque não se engane, não é que começou tudo junto, não. Começou um, depois entrou mais um, a hora que viu, vamos entrar todo mundo, fazer aliança, faço aliança daqui, você faz aliança de lá e vamos lá. Meus queridos, meus queridos, meus queridos. O buraco é mais embaixo e a coisa não está tão bonita como nós pensamos. O planeta e o universo é cíclico, ele fica dando voltinhas. Na verdade, ele não fica assim como uma voltinha, né? Ele faz igual o infinito, que é aquele 8 deitado. Então, ele faz o ciclo, depois ele volta, faz ao contrário, volta, faz ao contrário, volta, e fica ali naquele, por isso chama infinito. Porque ele fica ali e não tem fim. Ele fica dando aquele passeio, aquela volta, aquela coisa, e não para. E fica cíclico, cíclico, cíclico.
Mas eu acho que os construidores e os projetistas, para não dizer o grande escritório de arquitetura do universo que montou todo esse projeto Terra, esse pessoal já está descrito aqui que essa fase do projeto vai ter que ter uma leva muito grande de pessoas desencarnando nesse planeta. E para a gente desencarnar o planeta, nós temos algumas medidas. Uma delas é morrer desencarnar porque a velhice está chegando. Essa é uma das medidas. Mas as pessoas que já estão com um pouco mais de idade estão falando que gostariam de ver Jesus, gostariam de ver essa mudança, gostariam de ver essas coisas. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu acho que não é muito bom vocês ficarem querendo ver isso aí não, tá? Eu não teria esse tipo de pensamento, porque essa mudança, ela não é assim, vem Jesus e vamos ver tudo a partir de alegria. Essa mudança, ela vem com muita coisa ruim, com muito desencarne, com com muito problema, muita dificuldade, e pessoas com mais idade, além de terem dependência, além de serem mais lentas, são muito fraquinhas, elas não conseguem carregar água, elas não conseguem, totalmente dependentes de outras pessoas. E aí vai sobrecarregar aqueles que têm um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de coisa, que também não está dando muito conta de ficar levando as coisas, não. Então eu diria que se fosse fazer um cálculo bem calculado, desencarnar é um belo de um presente, viu? Então, deixando bem claro e deixando bem transparente isso. Apesar que ninguém gosta de soltar o osso, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas na hora que chega alguém e fala assim, vamos! A pessoa fala, não quero ir embora não, deixa eu mais um pouquinho. Não quero desencarnar não, tem que fazer mais algumas coisinhas. Fazer mais o quê? Ah, bom, é que vocês estão estudando, né? Então tá tendo uma evolução espiritual. Então aí, Deus eu acho que permite. Mas para aqueles que não estão estudando, aqueles que não estão evoluindo, meus queridos, vai ser tudo encurtado, tá? Deixa o aviso e o recadinho. A Alemanha passou o Japão. Ai, 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 ai. Jornal da Infomoney. Será que a China passa os Estados Unidos? Tá difícil, hein? Os Estados Unidos estão fazendo todas as manobras justamente para não conseguir passar. É golpe baixo que o pessoal fala, né? Estão fazendo tapetão mesmo. Os americanos são bons disso, mas eles não perdem a moral, mas não perdem mesmo. Jornal da Infomoney. Justiça condena sócios da Brink's Company a 150 anos de prisão por esquema de R$1 bilhão. Sabe o que o pessoal fazia? Pirâmides em criptomoedas. E vocês gostam de criptomoedas. Eu fico falando, não entra nessas porcarias, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão se lascar. Porque vocês não têm como comprar criptomoedas sem ser através de um computador de alguém, de um minerador, de uma corretora. E se a corretora sumir ou fechar as portas, já era. Tem gente que tinha milhões de criptomoedas e perdeu a senha. Perdeu elas. E se alguém roubar a senha, perdeu também. E você acha que uma inteligência artificial não vai descobrir as senhas? Rapaz do céu, não brinquem com essas coisinhas não, tá bom? Vamos voltar no tempo que funciona? Por isso que o senhor falou do comecinho sobre filtro, as coisas antigas? Vamos voltar na origem, parar de aventuras, vamos fazer o que no passado deu certo para a gente evitar problemas? Professor, então quer dizer que do passado o pessoal comprava casas, então, para manter o seu dinheiro fortalecido? Eu vou falar uma coisa para você. Antigamente o povo não comprava casa. O povo construía casa, comprava terreno e construía no terreno. E aí ele tinha uma casa nova. As pessoas moderninhas estão comprando casa velha, com preço de casa nova. As pessoas estão tão malucas que elas estão vendendo uma casa por 500 mil. Aí você vai ver o preço do terreno é 200 mil.
E se você gastar 300 mil, você levanta uma casa muito melhor do que aquela lá e 0 quilômetro. O povo está com problema na cabeça. E isso que precisa mudar. Vai ter que acontecer um chacoalhão sem precedentes nessa parte imobiliária. Tem que ser igual carros, essas coisas. Casa nova, apartamento novo tem que valer mais do que usado. Saiu da concessionária, saiu da construtora, desvaloriza tanto, e cada ano que passa vai desvalorizando tanto. Porque o pessoal teve... Por que não desvaloriza, professor? Porque esses malditos bancos começaram a pegar imóveis, casas como garantia. E eles querem que desvaloriza? Não. Então o que eles fazem? Eles têm um monte de imóveis que aprenderam e não faz nada. Ficam guardando. E o que era para eles fazer? Desovar, vender, mandar para frente. Olha só como é que nós estamos lá nos Estados Unidos. Olha que bonitinho. Jornal da Infomoney. Motoristas da Uber e de outras plataformas farão greve no Dia dos Namorados. Aqui, professor? Não, nos Estados Unidos. Por salários justos. As manifestações estão programadas para ocorrer cerca de uma semana depois que a Lyft disse que garantiria ganhos semanais para os motoristas, uma novidade no setor de caronas dos Estados Unidos. Quer dizer que estão explorando até o povo dos Estados Unidos, essas plataformas? Estão. E como é que faz? Eu vou contar um segredinho para vocês. Tem cidades, como Campinas, São Paulo, várias cidades grandes, Guarulhos, tudo mais, que pagam milhões e milhões para subsidiar o transporte público. Então você tem pessoas que seria mais ou menos o seguinte, vamos lá, uma cidade como Campinas. Eu não sei quanto que é o subsídio, mas eu vou chutar aqui, tá? Só para fazer uma simulação. Então você tem uma cidade como Campinas, por exemplo, tem 1 milhão de habitantes, tem um pouquinho mais, mas vamos arredondar tudo para baixo aqui, para fazer só simulação, tá? 1 milhão de habitantes. Desse 1 milhão de habitantes, eu subsidio as empresas de ônibus 300 milhões, ou seja, é como se eu estivesse dando R$300 por habitante para uma empresa de ônibus, para ela dar o transporte e ainda cobrar o transporte. Porque ela ganha dinheiro do governo, mais a da passagem. Mas pera lá. Vamos pensar. Eu não deveria não subsidiar? Porque se eu não subsidio, o valor da passagem do ônibus vai ser o valor real. E se o valor real de uma passagem de ônibus, em vez de R$5 igual aqui, subir para R$15 uma passagem de ônibus, credo, professor, 15 para ir, 15 para voltar, tudo bem, mas o dono da empresa que tem que pagar, né? R$15, por exemplo, já começa a valer a pena Uber. Já começa a valer a pena as plataformas. E aí começa a ter concorrência. O Uber eu vou sozinho, o cara me leva na porta da casa. O transporte público não leva. Será que o transporte público ele é tão melhor do que essas empresas de plataformas e tudo mais? E se o governo, em vez de pegar e dar o subsídio para essas empresas de ônibus, dá o subsídio para as plataformas? Você já pensou se o Uber, em vez de ser 15, 20 reais para fazer uma corrida, ele cobrar 5 reais porque tem subsídio do governo? Não seria muito melhor a pessoa indo para a própria casa por causa do subsídio em vez de outras coisas? As pessoas iriam andar muito mais de transporte para cima e para baixo? Iria virar um caos, é claro, porque seria muito veículo. E o transporte como o ônibus carrega muito mais pessoas, mas não está fechando a conta. Eu transporto pessoas como se fosse um mundo de
de entulho de ambulante dentro de um ônibus, apertado, parecendo um monte de sardinha enfiada dentro de uma lata? Como é que é isso aí? Esse é o tchan do negócio. Mas a notícia aqui, no caso, é em relação a Estados Unidos está tendo greve. Eu acho que os Estados Unidos está virando um país de terceiro mundo. Ah, tem inflação agora lá. Então são os efeitos da inflação. Ah, país de terceiro mundo, inflação de 3,1. Falando de inflação, Infomoney. Inflação na Argentina em janeiro desacelera para 20,6%. É o primeiro mês do Milei. Já desacelerou para 20,6%. Mas ainda mantém acumulado 254% em 12 meses. O dado mensal significou uma desaceleração em relação aos 25,5% observados em dezembro. Ou seja, caiu de 25% para 20%. Cara, isso é um milagre econômico da direita. A custas do povo. Mas foi o que falamos, deixamos claros. De 3 a 4 meses de caos para começar a estabilizar e aí começar a querer voltar a funcionar para a coisa mesmo vingar daqui uns 8 meses. Então o povo da Argentina precisa ter paciência. Só que você sabe o que acontece? Aparecem os oportunistas, que eu odeio essas coisas. Jornal Infomoney. Cristina Kirchner ataca plano econômico de Milei e recebe o troco de ministros. A ex-presidente publicou um documento de 33 páginas atacando ideias como a de dolarização da economia e a gestão da dívida e chamou Javier Milei de economista showman. Só que quem explodiu a economia foram eles. É o governo kirchnerismo que diz. Que o Ciro diria lulopetismo aqui no Brasil. Então, meus queridos, essas coisas é que eu não gosto. Eles não aceitam ninguém fazendo coisas diferentes do que eles fazem. É como se fossem deuses aonde só a minha teoria pode, só a minha teoria serve. Todas as outras não podem, todas as outras não servem. E é nessa brincadeira que não pode se existir mais direita no Brasil. Porque só pode a versão da esquerda. Se for da direita, vem mídia, vem televisão, vem tudo e bloqueia tudo. Agora, a crise está feia lá, não está fácil. Eu sei que os movimentos que o Milei tem que fazer e está fazendo, ele é essencial e dolorido para o povo. Mas, vamos lá. Jornal da Infomoney. Refeitórios comunitários da Argentina estão à beira do colapso devido à inflação alta. Há cada vez menos para dar e cada vez mais gente com fome. Disse Maria Torres, cozinheira voluntária da instituição de caridade que atualmente está desempregada. Uma pessoa desempregada ajudando as pessoas. Então, qual é o problema, professor? Eu vou falar qual é o problema. Em vez de dar comida para o povo que está passando fome, o presidente pega o aviãozinho e vai lá para Israel. Em vez de dar comida para o povo, comida é a base, básico. Fome tem que lutar contra, sempre é a fome que tem que ser a luta. Fome, não pode ter fome. Em vez de lutar isso daí, ele vai pegar o aviãozinho e vai agora, no final do mês, na manifestação do Bolsonaro. O que é mais importante? Ajudar, mesmo de forma paliativa, a fome ou fazer política com os amiguinhos?
Mas, professor, se não faz a política com os amiguinhos, não ganha força política e aí não consegue reeleição, não consegue andar e não consegue não sei o quê, não consegue se calar? Mas você entrou para perpetualizar no governo? Ou você entrou para ir fazer o que tem que fazer? Fez o que tem que fazer, acabou, tchau, próximo. Fez o que tem que fazer, tchau, próximo. Prepare outros, vai preparando outros. Vai fazendo as coisas andar, fluir. Será que o presidente Milei está vindo aqui para o Brasil para colocar o presidente Bolsonaro em seu aviãozinho oficial e levar-lo para a Argentina? Já pensou se isso acontecer? Não duvido. E se o presidente Bolsonaro, por acaso, for preso antes desse dia, desse evento, que está sendo marcado lá na Avenida Paulista? Você já imaginou o que pode acontecer? Será que Xandão vai pagar para ver? Olha, pelo pouquinho que eu estou conhecendo através de observação do Xandão, eu acho que é capaz de prender o Bolsonaro antes dessa manifestação. Justamente para medir o termômetro disso, porque o líder não vai estar lá. Porque se ele deixa o líder, vai inflar o que eles estão controlando, que é a direita. Porque eles não querem a direita forte. E se ele pegar, pode ter uma convulsãozinha, mas em contrapartida, eles já dão um sinal e arranca o líder, e aí as manifestações vão ficar sem cabeça. Quem que vai liderar? Se pegou a cabeça, que é o Bolsonaro, quem que vai? Ai, gente, que brincadeira de mau gosto esse da política, não? O pessoal prende, faz um monte de coisas e já tem especialistas falando que as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão fazendo nos dias atuais não chegam nem perto de 1964, o famoso 64, o do regime militar. Dizem advogados que nem na era militar os advogados não podiam falar entre si, conversar entre si. Que isso não tem lógica nenhuma, isso não tem fundamento nenhum, já que a pessoa tem que ter o livre comando de contratar que advogado quiser e os advogados têm que ter a liberdade de conversar entre si para definir estratégias de defesa. Que defesa é essa? Que você não pode conversar com a equipe, que não pode fazer nada. Não sei de onde que é. Isso aí, para mim, tem um nome, chama ditadura. Pelo menos é o que está no dicionário, viu? Agora, se alguém falar que eu estou mentindo, então tem que trocar o dicionário. Porque ditadura é ditar. Ditar. Passar ordens. Ditar. Duro. Então, ditadura. Passar ordens rígidas. Todas as vezes que você passa ordens rígidas, é ditadura. Para quem não sabe, etimologia, favor estudar um pouquinho o pai dos burros, como dizia antigamente, chamado como dicionário. Pelo menos a gente brincava assim quando era criança, porque agora, nos dias de hoje, não pode nem mais falar, né? Oh, meu Deus do céu. Então, meu querido, se é uma ordem muito rígida, é uma ditadura. É um ditado duro. Bem rígido. Estamos na ditadura. E a fome caminhando, e o pessoal fazendo política, e eu não sei para onde vai virar isso aí. Trump para ser preso ou não poder fazer eleição, Milei fazendo os trem lá e pegando fogo para tudo quanto é lugar. Parece que ele comentou por cima, nenhum jornal confirmou isso de fato, parece que foi um boato de que ele pegou e falou assim, poxa, só falta o terceiro templo ser construído para acelerar a volta de Jesus. Só comentou isso.
E o povo já começa a colocar a palavra na boca, parece. Isso aí também é boato, eu não sei se é ou não é. Que eu vi, mas não vi. Eu vi, mas não consegui enxergar em grandes jornais. Eu vi muito boato. E falando em boato, povo mandando para mim sem parar. Não, porque o Hamas fez o seu só central, o seu QG, embaixo do prédio das Nações Unidas. Moço, não fez, moço. Primeiro, vocês têm que entender o seguinte, eu vou explicar uma coisinha das Nações Unidas para quem trabalhou com Nações Unidas. Eu fui funcionário das Nações Unidas. Eu não fui contratado por coisas que vão trabalhar, prestar serviço para as Nações Unidas. Tipo, o governo brasileiro foi contratado e vai os militares para lá. Não, eu fui funcionário das Nações Unidas. Contrato direto com eles. Com uma das agências vinculadas com as Nações Unidas. E com as Nações Unidas. Eu vou explicar uma coisinha para vocês. É assim, existem funcionários internacionais e funcionários locais. Eu era funcionário internacional. Então, os chefes, que é só meia dúzia, de 100 funcionários, só 5, 6, os chefes, são internacionais, que era o meu caso. Que é justamente para ir e não deixar os locais fazerem as culturas deles, as coisas, vicissitude deles. Tanto é que não se pode ficar muito mais do que 4 anos em um país, esse internacional, para não criar vícios e ter que ficar trocando. Então essa é uma das regras que as embaixadas também usam, viu? Nunca o embaixador fica perpétuo num lugar só, tem que ir trocando. Bom, vamos lá, calma lá. Segunda situação, se tão internacionais são os chefes, então tem um mundo de funcionários abaixo. Quem são esses funcionários abaixo? Por lei, você é obrigado a contratar o funcionário local do país, da onde você está. Ou seja, se eu estou na Angola, eu tenho que contratar angolanos. Eu não posso contratar gente de outros países. Tem que ser local. Chama local. Se eu estou num país onde tudo que é o governo ali é tudo de terrorista, o Hamas faz todas as coisas ali, eu tenho que contratar local, eu vou pegar quem tem um pouco mais de estudo para poder, porque eu tenho que ter alguns estudos, a pessoa tem que falar várias línguas e tudo mais. Eu não tenho como falar assim, qual é o antecedente criminal dessa pessoa. Quem vai me dar é o governo, mas o governo é terrorista, então ele vai falar assim, esse funcionário está limpo, maravilhoso, esse aqui é lindão. Eu, Nações Unidas, não posso julgar, eu sou obrigado a aceitar. Então cuidado com o povo que está atacando pedra nas Nações Unidas. Eu tô vendo que ela está fazendo muita coisa feia. Mas o pessoal está generalizando e falando sem saber. E isso não pode acontecer. Aprenda, depois critique. Aprenda, depois joga pedra. Eu ensino. Vejo aluno meu falando, mas olha, professor, um judeu falou, um rabino falou, e eu tô me ligando. Então quer dizer que se um rabino falar qualquer coisa é verdade absoluta? Moço, desculpa, mas não existe verdade absoluta nem de um lado nem do outro, nem da direita, nem da esquerda, nem de terrorista, nem de oposição ao terrorismo. Vamos lá, fechando a lógica. Aí, essas pessoas são contratadas. Esses caras são submetidos aos chefes, porque se não obedecer às ordens dos chefes, você já viveu em país de regime como esse, do Hamas? Eu vivi ali perto, viu? Sudão, ali bem pertinho, viu? Eu vou explicar para vocês como é que é. Se você não seguir o que o Deus mandou, que o profeta falou, que não sei o que falou, o líder tem a permissão de te julgar e fazer o que foi julgado, o que eles decidirem para o seu julgamento. Seria mais ou menos assim, ó, você vai entrar lá nas Nações Unidas, nós vamos te ajudar, porque você fala outras línguas, você faz não sei o quê, mas você vai ter que fazer isso. Se você não fizer, você está indo contra as leis e nós vamos ceifar seu filho, sua esposa, você, vamos limpar tudo. O cara fala, Deus o livre, vou fazer. É isso que Deus quer? É. Ah, então tá bom, vou fazer tudo que Deus quer. E aí o cara vai e faz, sem os chefes lá em cima saber. Preciso alugar um lugar. Aluga esse prédio que tem estrutura. Ah, tá bom, vou alugar esse prédio, porque as Nações Unidas não constroem o prédio. As Nações Unidas acham o prédio e aluga, viu? É assim que funciona.
Não é que as Nações Unidas que construiu o bunker. Alguém construiu o bunker, construiu tudo as coisas, e aí eles fizeram a estrutura. Tanto é que no hospital também tinha estrutura. Então não é uma estrutura das Nações Unidas. É uma estrutura dos terroristas, do Hamas, que fizeram em vários lugares. Não é em um lugar. Realmente as Nações Unidas não sabem, moço. Os líderes, os chefes não sabem. Aí, puxa fiozinho de energia, então faz um túnelzinho, puxa uma energia, puxa não sei o quê, porque ali é um lugar onde ninguém ataca. Já temos um lugar ali que ninguém ataca, vamos colocar no hospital que ninguém ataca, vamos colocar embaixo de uma escola que ninguém ataca. Eles vão criando pontos aonde, se forem atacados, sai colapso na televisão, sai notícia na televisão. E nessa brincadeira, sai a reportagem e os caras falam, olha, tem uma base do Hamas ali, olha, as Nações Unidas protegendo o Hamas. Não, filho. Não está protegendo nada. Eles que são muito oportunistas, eles que são muito inteligentes e fizeram tal estrutura. Bem pensada e bem articulada. Agora vocês entendem por que eu falava lá no comecinho que as Nações Unidas tinham que sair, pegar um grande navio e fazer toda a sua estrutura no navio? Para ela não ficar no continente, para ela não ficar ali? Porque no oceano ela liga as turbinas e você consegue navio com motores atômicos que não precisa ficar carregando energia. Você consegue dessalinizar as águas e consegue dar água para o povo. Você consegue ter hospitais, você consegue ter toda a estrutura sem ninguém te afetar, ninguém te perturbar. Sem ter invasão de gente fazendo túnel para chegar até você, sem problema nenhum. Ninguém vai roubar sua comida, ninguém vai fazer nada, ninguém vai pegar em nada. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o tchan do negócio. Só que, quando eu falo, ninguém entende. Então tem que pegar e detalhar pontinho por pontinho, falar coisinha por coisinha. Gente, eu sou macaco velho de Nações Unidas, porque minha especialidade era reconstrução pós-guerra. Seria mais ou menos o seguinte, termina a guerra lá da Gaza, terminou, parou tudo, chama o xarope do professor e manda lá para reconstruir. Era isso que eu fazia. Vou lá, monto a equipe, vamos reconstruir. Como que reconstrói? Vamos tirar o lixo, vamos fazer bombas de água para ter água, colocar satélite para ter comunicação. E aí, é isso aí, o serviço era esse, controlando as forças armadas de alguns países que iam ser alocados lá para isso, como aconteceu no Haiti e tudo mais. Ah, era isso, professor? É. Cuidado com as pedras nas Nações Unidas. Eu não gosto muito, eu critico bastante, mas, gente, vamos fazer o que é justo. Certo? Justo. BBC News. Mais uma matéria incrível da BBC News. Presta atenção. É um absurdo que festejemos que a maioria dos generais preferiu não dar golpe, diz historiador. Então o que ele está falando, professor? Que nós não tínhamos que festejar, nós tínhamos que ficar triste por não ter tido golpe, então ele quer o golpe? Não, animalesco. Já que nós estamos no carnaval, esse aqui vai ser o animalesco. Não, gente, não é. Segura o seu crocodilo, por isso do animar. Segura o crocodilo dentro de si. Porque até então eu acho que o jacaré é um animal ainda, né? Segura o complexo reptiliano do réptil, segura. Ele está falando que não pode usar essas coisas para fazer politicagem, que não pode usar essas coisas para ficar festejando, para ficar enaltecendo. Isso piora as coisas, e ele tem razão. Jornal da Infomoney. Presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos, prestem atenção nisso daqui, vai sair no vídeo extra de amanhã. Que eu vou gravar daqui a pouco. Sai daqui e já sai gravando. Presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos alerta para séria ameaça à segurança nacional.
Peço que o presidente Biden desclassifique todas as informações relacionadas a essa ameaça para que o Congresso, o governo e nossos aliados possam discutir abertamente as ações necessárias para responder a esta ameaça, disse o deputado. Fogo no parquinho. E você sabe qual é a ameaça? Uso de bombas atômicas pela Rússia. Envio de bombas atômicas para o espaço. Soltar bomba atômica no vácuo, no espaço, explode e queima todos eletrônicos. Todos. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Nenhum GPS funciona. Caos total. Todos os aviões caem, tudo, arrebenta tudo. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum, ninguém consegue voltar. Vira o tempo das cavernas de novo. Mas será que isso não é fundamental, professor, para a regeneração desse planeta? Já que vai ter que ser um reset total de tudo que tem? Quem vai ter que derrubar tudo isso daí? O ZT ou o próprio ser humano? Quais consequências geram e cria em cima disso soltar uma bomba atômica no vácuo? Monstruosa. Vocês não têm noção. De chegar a destruir, inclusive, camada de ozônio e arrebentar tudo. Meus queridos, não paguem para ver, mas pelo visto, o que a gente achava que ia ser um pouquinho grave pode se tornar muitíssimo grave. Folha de São Paulo. Europa não consegue se defender sozinha, disse chefe da OTAN. A Europa não tem soldado, gente, não tem população. A Turquia, só a Turquia, tem mais soldado que a Europa inteira, se você juntar a Europa inteira. Estou fazendo uma analogia bem grotesca, só para facilitar o entendimento. Eles não conseguem mesmo, porque o apoio da Europa, a Europa coloca toda a sua força, sabe no quê? Em tecnologia. Então, se por acaso a Europa for atacada um dia, ela é obrigada a usar bomba atômica, porque ela não tem soldado. E se você não tem soldado, você não consegue invadir países. A Rússia tem soldado, então ela consegue invadir a Europa e manter a sua força lá. Porque ela tem soldados sendo fiscais, delegados ali. Eles seguram e falam, é meu. A Europa não conseguiria fazer isso nunca contra a Rússia. Por isso, então, que nunca vão invadir a Rússia e vão pegar a Rússia para si. Por isso que os Estados Unidos nunca vão pegar a Rússia para ela. Por isso, porque eles não têm soldados, força, pessoas para invadir e falar, agora é meu. Simples assim? Simplérrimo assim. Não se engane o perigo disso. E para a gente encerrar com chave de ouro, porque o tempo já está correndo, jornal Reuters. Putin diz que Rússia está perto de criar vacinas contra o câncer. No meio de tanta desgraça, uma notícia maravilhosa. Ou seja, tipo assim, se vocês me atacarem, vocês vão perder a cura do câncer. E o ser humano vai preferir o quê? Atacar ou ter a cura? Olha só o livre-arbítrio que o espiritual dá para as pessoas. Que Deus abençoe jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.